Oi, gente, meu nome é Daniela, eu sou médica do Ambulatório de Adolescentes do Hospital Universitário Gafreguini, da Unirio, e sou membro do Comitê de Adolescência da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre a caderneta de saúde do adolescente hoje, que foi implementada pela portaria número 3.147, de 17 de dezembro de 2009. Então, essa portaria criou a caderneta do adolescente, visando apoiar a atenção à saúde da população juvenil e acompanhar o crescimento e desenvolvimento saudáveis, orientando em relação à prevenção de doenças e agravos à saúde, além de facilitar as ações educativas que promovam a aprendizado e consolidação do estilo de vida saudáveis. Quais são os objetivos dessa caderneta do adolescente? Fortalecer as ações intra e intersetoriais, então tentar ampliar, otimizar a resolutividade das ações de saúde em relação a essa população adolescente, promover o protagonismo juvenil, participar e desenvolver de ações de educação em saúde em relação à alimentação saudável, lazer, esportes e atividades culturais, acompanhar o crescimento e o desenvolvimento à semelhança do que acontece com a pediatria, com a criança, trabalhar a saúde sexual e reprodutiva, visando a prevenção dos agravos dessa saúde, prevenir a violência e os acidentes, reduzir o uso abusivo de álcool e outras drogas, ampliar a cobertura vacinal e prevenir e identificar as doenças crônicas. A caderneta do adolescente, então, que a gente tem um para menina e outro para os meninos, né, para os adolescentes sexo feminino e masculino, ela contempla a população entre 10 e 19 anos, que é a faixa etária de adolescentes, segundo a Organização Mundial de Saúde, e é um instrumento de apoio tentando favorecer a atenção integral à saúde do adolescente. É um instrumento de apoio aos profissionais de saúde. O número de consultas mínimo preconizado pela programação pactuada integrada e aí em consonância com as diretrizes nacionais de saúde integral ao adolescente, visa pelo menos uma consulta por ano pelo médico e 2 consultas por ano pelo serviço de enfermagem. Então, esse é o mínimo necessário para que esse adolescente tenha a sua saúde favorecida. E aí a gente começa, a caderneta do adolescente, ela tem vários tópicos, na verdade, ela tenta informar o adolescente sobre a sua saúde, sobre as suas dicas. Então, a semelhança da caderneta da criança, ela começa com os dados pessoais desse adolescente, versa um pouquinho sobre adolescência e responsabilidade, a gente vai ver mais adiante. Os direitos que esse adolescente tem, com alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, dicas sobre saúde, alimentação, os gráficos para marcação de estatura para a idade e IMC para a idade, fala sobre saúde bucal, sobre as vacinas, mudanças corporais com estadiamento de Tanner, sobre a sexualidade e sobre o projeto de vida desses adolescentes. Então, esse é o início, né? Então, fala para o adolescente que a caderneta foi feita para apoiar o processo de autodescoberta e cuidado sobre a faixa etária de 10 a 19 anos, que no Brasil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda permanece entre 12 e 18 anos devido aos aspectos legais, né, e éticos. Então, a gente tem que estar atento para isso. Mas fala um pouquinho sobre esse período de transformações e o que esse adolescente vai encontrar na caderneta que a gente vai trabalhar enquanto profissional de saúde. Ali, então, sobre os direitos, né, aqui para o adolescente preencher sobre os direitos, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu falei, entre 12 e 18 anos. E aqui o que vem importante é dois aspectos legais que devem nortear o atendimento a esse adolescente pelo profissional de saúde. Então, o primeiro deles, que informa o adolescente que nas consultas ele tem o direito de ser atendido sozinho em espaço privado de consulta, caso ele queira. Então, esse é o direito à privacidade, né? Isso é respaldado pelo ECA, não existe nada ilegal. Então, qualquer adolescente que chegue à unidade de saúde desacompanhado, ele tem o direito de ser atendido, sim, desacompanhado. E mesmo que ele chegue acompanhado pelo responsável, ele também pode, se quiser, ser atendido sozinho.
E o outro aspecto legal que existe é o da confidencialidade, que na verdade o sigilo, né, as informações que esse adolescente passa ao profissional de saúde durante o atendimento, elas devem ser mantidas em sigilo, a menos que haja risco de danos à saúde desse adolescente ou a terceiros. Então isso tem que ser esclarecido para ele num primeiro atendimento, num primeiro momento. Então nada daquilo pode sair nem mesmo para o responsável, né? Então guardando essa confidencialidade que é o sigilo médico mesmo, o sigilo profissional, não é só médico, desculpa, que isso está no Código Civil, no Código Penal, no Código de Ética Médica, então é um respaldo legal. Nada disso pode ser revelado a menos que haja risco à saúde desse adolescente ou de terceiros. Numa outra parte da caderneta existem dicas gerais em relação à saúde, então o adolescente tem acesso a informações sobre higiene, sobre alimentação, sobre prevenção de acidentes, prevenção de violência, sobre a prevenção ao risco, ao risco de uso abusivo de álcool e de outras drogas. Então, de uma forma geral, bem simples, é uma coisa a ser trabalhada durante a consulta também, é uma oportunidade do profissional de saúde que está recebendo esse adolescente, sanar as dúvidas que esse adolescente tenha e fazer uma abordagem mesmo específica, que haja uma triagem, tentando identificar precocemente fatores de risco para algum tipo de comportamento que seja lesivo à saúde desse adolescente, ou mesmo já tentar intervir de forma precoce nesse comportamento. E aí a gente vê os gráficos que devem ser usados em todo atendimento, isso é importante, as aferições de peso e estatura e o cálculo do índice de massa corpórea deve ser feito em todo atendimento ao adolescente. Então a gente afere a estatura, coloca no gráfico e a gente tem, nesse gráfico aí, por estatura para a idade da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado em 2007, é o que atualmente a gente utiliza por score Z, diferente do que utilizava-se anteriormente, que era de percentis. Então eu tenho os valores abaixo do score menos 3, eu tenho um indivíduo com muito baixa estatura para a idade. Entre o menos 3 e o menos 2 eu tenho uma situação de risco, é baixa estatura para a idade, e acima do menos 2 eu tenho indivíduo com estatura adequada para a idade. E o de índice de massa corpórea, que vem substituindo desde 2007, também a Organização Mundial de Saúde preconiza que não se utilize mais com frequência o gráfico de peso em relação à idade que se usava anteriormente também em relação aos com percentis. Então a gente calcula o índice de massa corpórea para a idade, então eu pego o peso desse adolescente e divido pela altura ao quadrado, a estatura ao quadrado, e tem então o índice de massa corporal. E vou colocar da mesma maneira no gráfico, né? Então eu tenho abaixo, aqui no eixo, eu tenho as idades e aqui o valor de índice de massa corpórea. Então abaixo do score menos 3 eu tenho uma magreza acentuada. Entre o menos 3 e o menos 2 eu tenho a magreza, o indivíduo magro. Entre o menos 2 e o 1 eu tenho a faixa de normalidade, é o indivíduo eutrófico. Entre o 1 e o 2 eu tenho uma situação de sobrepeso e acima do 2 é a obesidade. Então aqui nesse gráfico, o profissional de saúde, ele tem a oportunidade então de fazer a marcação, facilitando mesmo a atenção à saúde desse adolescente. Ele coloca a data do atendimento desse adolescente, a idade que ele apresentava no momento da consulta, a estatura, o peso, o IMC, vai fazer o estadiamento de Tanner, a gente vai ver adiante, coloca a maturação sexual e o valor de pressão arterial aferido no momento da consulta. Então, aqui até tem o cálculo do IMC, como eu falei. Então, através desse gráfico aqui, dessa tabela, eu consigo ter uma noção da evolução, do crescimento e desenvolvimento desse adolescente e consigo identificar de forma mais adequada, de forma mais fidedigna, que agravos possam estar surgindo aí ao longo desse acompanhamento. Sobre saúde bucal, e aí, na verdade, o dentista das unidades de saúde é o que estaria mais apto
a identificação, existem várias dicas em relação à escovação, à cárie, existe um odontograma que para ser utilizado pelo profissional de saúde, pelo dentista mesmo, então sobre a escovação, sobre a higiene oral de uma forma geral, e o odontograma que o profissional de saúde utiliza então para fazer a marcação, no caso de dente cariado, de alguma outra lesão, né? Os dentes que já estão erupcionados, enfim. O calendário de vacinação do adolescente é semelhante ao que existe na criança, então existe um espelho para marcação, né? É exatamente assim que vem na caderneta, então é feita a marcação de difteria, tríplice viral, hepatite B, febre amarela, se for o caso, e outras vacinas também, se for o caso. Então, quais são as recomendações para esse adolescente? É importante que o profissional de saúde verifique esse espelho, quais são as marcações, se o adolescente já tiver, que provavelmente tem, a caderneta de criança, né, a caderneta de saúde da criança, ele repasse as informações necessárias aqui para que possa fazer o acompanhamento adequado também. Nessa faixa etária, 3 vacinas são importantes. É importante que se aborde, pergunte se esse adolescente foi vacinado contra a hepatite B, a dupla do tipo adulto e a tríplice viral. Então, a hepatite B são 3 doses, como na criança há alguns anos. Essa vacinação não fazia parte do calendário nacional, então alguns adolescentes ainda hoje não têm as 3 doses, não têm a vacinação completa contra a hepatite B. A dupla de tipo adulto aqui é feito o reforço a cada 10 anos, então que se verifique quando foi a última dose de vacinação desse adolescente, e a tríplice viral também é importante que se veja, que se compare com o que ele fez durante a infância. Mas são 3 vacinas, fora as vacinas especiais, mas as 3 vacinas importantes que a gente tem que verificar. Nessa outra parte da caderneta, então, existe o espelho de marcação de vacinas, a semelhança do que acontece na caderneta da criança, né? Então, aqui o profissional de saúde tem a oportunidade de marcar, se fez difteria, vacina contra a difteria, a dupla tipo adulto, tríplice viral, hepatite B, febre amarela e outras vacinas, se for o caso, na febre amarela e das outras vacinas também. Então, se esse adolescente tem, é importante que esse profissional solicite a caderneta de criança, de saúde da criança, que ele transfira as informações pertinentes aqui para esse espelho da caderneta do adolescente. E, à medida que ele fizer essa transferência, que ele verifique se esse adolescente já foi vacinado contra a hepatite B, já fez a tríplice viral e como é que está a vacinação dele em relação ao tétano e à difteria, né? Principalmente ao tétano. Então, se esse adolescente já foi vacinado contra a hepatite B, já recebeu as 3 doses de vacina, não precisa de reforço, é só colocar ali no espelho que já está vacinado. A mesma coisa acontece em relação à tríplice viral. Já a dupla do tipo adulto, a gente faz a revacinação, o reforço ocorre a cada 10 anos. E se por acaso esse adolescente não tiver recebido as 3 doses de hepatite B, não é necessário que se repita toda a vacinação, apenas que se complete a vacinação, se complete o calendário. Então, se ele fez 2 doses, que se faça mais uma para completar as 3 doses preconizadas. E a mesma coisa acontece em relação à tríplice viral. Então, se ele já tomou quando era criança, não precisa mais receber essas vacinas, apenas a dupla do tipo adulto, que vai sendo a revacinação a cada 10 anos. É importante que seja orientada ou em caso de ferimentos. E aí existem algumas páginas da caderneta, aqui é uma de menina e outra de menino, tentei colocar em conjunto, que vai versar sobre as mudanças corporais, que na verdade são mudanças, são transformações normais, mas que para o adolescente pode gerar muitas dúvidas, pode gerar muitas preocupações. Então a caderneta fala um pouquinho sobre as transformações corporais, as coisas que são esperadas para aquela faixa etária, não está aqui, mas o estirão do crescimento, o aumento das mãos e dos pés, que são comuns, são no início da puberdade mesmo, então cresce primeiro as mãos e os pés e muitas vezes o adolescente fica preocupado aonde isso vai parar, né? A acne, né? As espinhas
que o adolescente está acostumado a ouvir que isso é da idade, fica esperando 10 anos, porque imagina esperar de 10 a 19 anos que isso passe sozinho. Então, é uma doença que exige tratamento, que merece tratamento, mas muitas vezes não é uma queixa verbalizada por esse adolescente. Então, ele tem acesso a essas informações de uma forma bastante simples, através da caderneta, e é importante que o profissional de saúde aborde, né, e fale sobre a possibilidade de tratamento, sobre a normalidade ou não de determinadas lesões. Aqui eu acho interessante, não existe isso na caderneta, mas eu acho interessante ressaltar quando for dito sobre a avaliação de acuidade visual e auditiva, que tem que ser feita pelo menos uma vez por ano, como é o preconizado de consulta mínima para esse adolescente. Mas na foto tem essa menina com os óculos, a mesma coisa acontece na caderneta dos meninos. O crescimento do crânio do adolescente é no sentido sagital. Então eu tenho um alongamento do globo ocular. Então aquele adolescente tende a fazer uma miopia. E é por isso que muitos adolescentes, quando a gente vê o estereótipo, eles têm espinha, usam aparelho e usam óculos. Usam óculos também justamente por causa desse crescimento no sentido sagital, porque alonga a arcada dentária e gera uma má oclusão. Então, o profissional de saúde tem que estar atento a essas modificações. Essas são modificações bastante frequentes e geram muitas vezes transtornos psíquicos para esse adolescente, preocupações com as mudanças corporais. Então, fala um pouquinho sobre essas mudanças. E logo em seguida vem o estadiamento de maturação sexual, que aí o profissional de saúde tem que fazer em todo o atendimento a esse adolescente, tentando enquadrar se tá dentro de uma maturação normal ou não, do desenvolvimento normal ou não. Então esse aqui é o das meninas, né? O estágio de desenvolvimento das mamas e estágio de desenvolvimento dos pelos. Então varia do estágio 1 ao estágio 5, então todo profissional tem que estar apto. Estágio 1 é o adolescente impúbere, né? Então ele não tem nenhum sinal de puberdade ainda, é infantil. A partir do estágio 2, então, começa a puberdade. Nas meninas, o primeiro sinal de puberdade é o aparecimento do broto mamário, que está aqui em M2. Em M3, essa mama continua crescendo, só que ela tem uma velocidade maior de crescimento da areola mamária. Então é como se a areola se destacasse do restante do contorno da mama. No estágio 4, o M4, então, eu tenho uma velocidade maior de crescimento da areola, do mamilo. Então é como se o mamilo se destacasse do resto da mama, e o M5 é a mama no estágio adulto. Então é importante que se faça esse estadiamento, e não necessariamente eles são pares, né? O estágio de desenvolvimento mamário é pareado com o estágio de desenvolvimento de pelos pubianos. Eu tenho o P1, que eu não tenho pilificação alguma. A partir de P2 eu tenho pelos finos, longos, claros e lisos na sínfise púbica mesmo. Em P3, esses pelos já começam a tomar um aspecto mais da pilificação do tipo adulto, então já são pelos mais grossos, mais escuros, começando a ficar encaracolados, pegando grandes lábios. P4 é a pilificação do tipo adulto em grandes lábios e pequenos lábios, e P5 eu tenho a pilificação do tipo adulto até a raiz da coxa. Algumas meninas apresentam o estágio 6 de maturação para pelo, de desenvolvimento dos pelos pubianos, que significa a pilificação acima da sínfise púbica. Então é que vai até a cicatriz umbilical. Isso aparece em 10% das meninas, né? E aí as mulheres adultas, 10% delas apresentam essa pilificação acima da sínfise púbica. Então é importante que se faça o estadiamento, até porque o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do adolescente, que é um dos objetivos da utilização da caderneta, é justamente ver se esse desenvolvimento está normal. Alguns estágios nos alertam para alguns eventos de desenvolvimento desse adolescente. Por exemplo, a maioria das meninas tem a sua primeira menstruação no estágio 4 de Tanner. Então, se eu tenho uma menina avançando do estágio de M3 para 4, eu já posso pressupor que ela está próxima à primeira menstruação.
e orientar mesmo em relação ao que é normal e o que não é normal. Então, a semelhança das meninas, aqui nos meninos, o estadiamento de Tanner varia do estágio 1 ao estágio 5 também, só que aqui são estágios para o desenvolvimento da genitália, então eu tenho G no lugar de M, como era das meninas para mama, e o estágio de desenvolvimento dos pelos pubianos é igual ao das meninas de P1 a P5 também. Então, estágio 1, impúbere, como aconteceu no sexo feminino. No estágio 2 de desenvolvimento da genitália, então G2, eu tenho um aumento do volume testicular, que é o primeiro sinal de puberdade no sexo masculino. Então, muitas vezes, passa despercebido para o profissional de saúde que fica procurando a pilificação e muitas vezes esse menino só tem um aumento de volume testicular mesmo. O volume testicular acima de 4 ml é considerado aquele adolescente que já entrou em puberdade. Então, ele entra no estágio 2 de Tanner. A partir do estágio 3, esse testículo continua aumentando, só que começa a crescer o pênis. Só que o pênis ele começa a crescer no sentido longitudinal, né? Então, ele cresce em comprimento. Então, estágio 3, continua a crescer testículo e o pênis crescendo em comprimento. Estágio 4, continua a crescer esse volume testicular, o pênis continua crescendo em comprimento, só que a velocidade com que cresce maior é o diâmetro peniano. E no estágio 5 é genitália do tipo adulto. A pilificação, da mesma forma que ocorre nas meninas, não necessariamente tem que ser pareado. O normal é que haja, pelo menos, no máximo 2 estágios de diferença de desenvolvimento de um para o outro. Então, o adolescente em G2, P5 não deve estar muito dentro do normal, do desenvolvimento puberal, né? É mandatório que se faça uma investigação. Eu tenho estágio 1 sem pelo nenhum. Estágio 2, inicia a pilificação da mesma forma que as meninas, pelos lisos, finos, claros, só na base do pênis. No estágio 3, esses pelos começam a tomar o aspecto do tipo adulto, já pegam toda a sínfise púbica e a bolsa testicular. No estágio 4, eu tenho pelos do tipo adulto já alastrando pela genitália. E o estágio 5, eu tenho a pilificação até a raiz da coxa, da mesma forma que ocorre nas meninas. A diferença entre a pilificação dos meninos e das meninas é que nos meninos, 80% deles tem o estágio 6 de Tanner, né, o P6, que é a pilificação acima da sínfise púbica. Então, a pilificação até a cicatriz umbilical. Então, 80% dos meninos apresentam isso. Da mesma maneira que ocorre nas meninas, alguns eventos importantes aparecem nos meninos em consonância com os estágios de desenvolvimento de Tanner. Então, por exemplo, a semenarca, que é a primeira ejaculação, né, com sêmen, ocorre no estágio 3 de Tanner, na maioria dos meninos, que é o pico de masturbação. Então, aí vai algumas coisas do desenvolvimento normal, até em relação à sexualidade, estão relacionadas à maturação sexual desse adolescente. O estirão de crescimento nos meninos ocorre entre os estágios 4 e 5, das meninas precede a primeira menstruação, então é antes do estágio 4, é em M3 em geral. Então, algumas coisas fundamentais para que se acompanhe o crescimento e desenvolvimento desse adolescente, dentro do que é normal ou não, estão relacionados a essa maturação. Aqui ainda falando um pouquinho, a caderneta falando um pouquinho sobre os eventos normais dessa faixa etária. Então, fala sobre menstruação. Nas meninas existe uma tabela para que sejam marcados os ciclos menstruais. Para os meninos, fala sobre a poluição noturna, né? Fala sobre a semenarca. Como eu falei, eliminação de sêmen pelo pênis, que isso pode ocorrer involuntariamente à noite. Isso é chamado de poluição noturna. A ginecomastia, que é o aumento das mamas no sexo masculino, que muitas vezes gera constrangimento, gera preocupação, que é comum também no estágio 3 de Tanner dos meninos. Então, o menino acha que tem peito, que aquilo não vai sumir. Então, orientar esse adolescente.
que isso desaparece provavelmente, a tendência é desaparecer em até 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e a gente tem que saber avaliar se isso está gerando um comprometimento psíquico importante para esse adolescente, se essa se essa glândula mamária aumentou além do esperado, se não tem uma tendência à regressão. Então, dá uma pincelada para aquele adolescente que está com a caderneta em mãos, para ele ter noção do que é normal ou não. É importante que o profissional de saúde acompanhe isso e oriente e solucione algumas dúvidas que possam surgir. Já no finalzinho da caderneta fala um pouquinho sobre a sexualidade, né? O que é normal, a evolução dessa sexualidade, as etapas. Fala de uma forma bem simples, bem clara e na linguagem dos adolescentes. E esse é um outro ponto de abordagem da anamnese do profissional de saúde, que se pergunte sobre sexualidade, sobre as relações entre pares, orientando, principalmente tentando fazer a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez e AIDS nessa faixa etária. Então a caderneta também fala sobre dupla proteção, então o método combinado sempre a camisinha, ou a camisinha feminina ou a camisinha masculina, combinada com outro método contraceptivo, né, ou contracepção oral ou injetável. Então ele coloca aqui as duas camisinhas, ou diafragma ou pílula anticoncepcional, então tentando orientar esse adolescente na prevenção de DST, AIDS e gravidez. É a situação em que é necessário o uso da chamada pílula de seguinte, né, da contracepção de emergência. Então, se houver uma falha de um desses métodos aqui de proteção, de barreira, né, o que se pode fazer? Então, orientando o adolescente, fazendo com que o adolescente tenha acesso à informação. Então, é importante que o profissional de saúde esteja apto, esteja atento para reforçar essas informações, né, tentando promover a saúde mesmo nessa faixa etária. E por último, a caderneta fala um pouquinho sobre projeto de vida, então tentando melhorar a qualidade de vida, fazer promoção de saúde, prevenção de agravos à saúde nessa faixa etária, em relação a esportes, lazer, objetivo de vida mesmo enquanto projeto, dá uma ideia geral para esse adolescente das dúvidas que possam surgir. Então isso, na verdade, é um instrumento que nos apoia tanto para ter uma marcação, para nos situar, quanto incita muitas vezes esse adolescente a perguntar e tirar algumas dúvidas com aquele profissional que ele está procurando. Por fim, vale ressaltar que a caderneta de saúde do adolescente é um instrumento importante e é fundamental que ela seja preenchida em cada atendimento, a fim de torná-la um interlocutor entre o profissional de saúde e o adolescente, otimizando assim a atenção integral à saúde nessa faixa etária.